Nós vamos conversar nesse momento, a partir de 8 horas e 27 minutos, com a vereadora Manu Vieira, lá de Florianópolis, que fez questão de vir, inclusive, parece que veio essa semana aqui em Tubarão, né, conversar com os vereadores daqui, e já foi lançado um projeto aqui dos vereadores de Tubarão, embasados nesse movimento feito pela Manu, que é um projeto para evitar invasão, ou seja, projeto anti-invasão, que já foi adotado em Florianópolis, e vamos ver o que ela pode nos falar. Está ao vivo agora, através de imagens também. Quem puder entrar aí no YouTube vai acompanhar. E é um prazer tê-la com a gente, Manu. Obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vinda, bom dia. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite, pelo espaço e pela oportunidade de falar desse tema que vem me preocupando bastante, e não só a mim. Como catarinense, eu tenho orgulho de ser desse estado e eu acho que estamos lidando aí com muita gente querendo atacar uma cultura de empreendedorismo, querendo atacar uma cultura de meritocracia, de construção de patrimônio privado, e de repente esse discurso ele parece que não tem enfrentamento, como tu mesmo estava falando. A gente é muito bom às vezes de achar que isso é tão descolado da nossa realidade que não vai acontecer, mas de fato várias invasões já aconteceram e nós precisamos lembrar disso. Já teve ocupação em Águas Mornas, já teve ocupação em Florianópolis, já teve invasão de patrimônio privado aqui em Florianópolis também. Então, vendo isso acontecer e essa narrativa ganhar força, inclusive ser convocada e ser conduzida por instituições, por militantes que hoje fazem uso de recurso público, ou seja, a gente ainda patrocina criminoso, é que eu me preocupei em tentar trazer um projeto para que a gente pudesse ter uma linha de enfrentamento que não fosse só o discurso. Então, é claro, é muito bom que eu tenho ouvido muitos vereadores e muitos políticos se posicionando contrários à invasão. Acho que Santa Catarina realmente comprou essa briga. Inclusive o governador Jorginho Melo colocou um abril amarelo, né, em contraponto ao abril vermelho do Lula, mas assim, surreal ver como eles recebem imposto nosso, recurso público que deveria estar indo para áreas essenciais, e a gente deixa de receber isso para patrocinar movimento que simplesmente se acha melhor do que todo mundo, que pode passar por cima da lei. E eles chegam aqui com a bufufa cheia, né? Porque eles estão recebendo Bolsa Família, eles estão recebendo Vale Gás, eles estão recebendo... Eles dizem que não tem casa, mas eles recebem tudo isso, né? Eles são patrocinados, na verdade, pela máquina estatal, pelo nosso próprio dinheiro, para vir aqui pregar essas coisas deles, né? Assim, mas o que eu achei interessante, Manu, é que você não só lançou a ideia na capital, mas você também ajuda que outros municípios façam adesão a esse movimento, né? Como nós tivemos aqui em Tubarão, como é que você interpretou essa receptividade aqui? Parece que 3 ou 4 vereadores, todos os partidos da bancada de governo, apenas o PT que não assumiu essa posição, mas todos os demais partidos assumiram essa condição de fazer a lei em Tubarão. Isso foi muito difícil convencê-los, ou eles que procuraram você, por exemplo? O que aconteceu? Na verdade, quando eu protocolei o projeto, eu sabia da dificuldade dele, principalmente de tramitar aqui na capital. Florianópolis é um território que é bastante ocupado por muito movimento, por muita ONG, por muito assessor de parlamentar coordenando esse tipo de movimento, e é por isso que eu acabei motivada a protocolar esse projeto. Mas eu sabia que eu ia ter muita dificuldade, tanto que a gente ainda está na tramitação aqui, porque ele está sendo barrado em todas as comissões para mais discussões, mais discussões. Ah, é? Agora, sim, ele está sendo bastante discutido e eu não tenho dúvida que ele vai ser muito discutido, mas que a gente precisava trazer esse instrumento. Agora, fiz questão de ir apoiar outros vereadores nessa luta, porque eu sei que tem muitos municípios, especialmente menores do que a capital, que sofrem com invasões e com essas narrativas, e as pessoas precisam de mais instrumento. Então, eu entendi que a gente poderia ser parceiro e ter esse coro, né, de Santa Catarina ser contra a invasão. E eu sou uma pessoa que eu vim para a política, eu vim da iniciativa privada. Então, eu sei que para construir a gente precisa de time. Eu jamais queria ser a dona do projeto. Eu quero que as pessoas tenham a noção de que crime é crime,
E que a pessoa vulnerável, ela pode ser assistida pelo município, ela tem que ganhar condições de sair dessa condição dela, porque para ninguém interessa que uma pessoa não tenha dignidade. E só que o município tem instrumento, tem regularização fundiária, tem que priorizar saneamento, tem que priorizar atendimento de saúde e a própria assistência social, que muitas vezes vai fazer o cadastramento para repassar um benefício que tem que ser acompanhado pelo município para que essa família possa prosperar e mudar o seu status social. Ninguém quer ninguém na miséria. Agora, essas pessoas que fazem essa promoção de movimento, geralmente elas vêm de fora. Tem muita gente que vem de fora do movimento. Então, é muito comum a gente encontrar em ocupação, raramente pessoas que são do próprio município que estão vulneráveis. É muita gente utilizada de massa de manobra. E eles ainda Exatamente. vêm utilizando mulheres e crianças como escudo. Isso é de uma baixeza moral que nós precisamos enfrentar isso. Por isso que eu faço questão de ir até as câmaras, explicar o projeto, explicar como é que a gente pode se dar apoio jurídico, porque eu sei que muitas câmaras menores não têm uma assessoria fortalecida ou não tem um assessor jurídico para dar esse apoio no parecer, e eu estou me prontificando para que a gente possa fazer esse movimento juntos. Se eu não me engano, já são quase 10 câmaras que estão protocolando o projeto, em Palhoça já foi aprovado, e a gente vai lutar por mais. Qual é o meio fiscalizador? São as polícias municipais, como Tubarão tem a sua polícia municipal, mas tem também algumas cidades que têm guardas municipais. Ou isso pode ser feito, pode ser usado com a intervenção da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina? Olha, primeiramente, para todo mundo que passa por esse processo extremamente traumático de ter a sua propriedade invadida, é muito importante acionar a polícia imediatamente, porque a polícia ela tem o poder de uso de força, porque isso é crime. É crime e ponto, isso está tipificado. O que acontece? Muitas vezes esses grupos têm informação privilegiada para ocupar patrimônio público ou privado que está ali no imbróglio judicial, que está ali respondendo uma dívida, e eles acham que isso torna motivo para que eles passem por cima da lei, Sim, né, que está lá exatamente. tentando resolver e invadir esse espaço, inclusive obrigando o Estado, né, o município, a Sim. pagar toda a conta de luz, de Ou, água, de ou, infraestrutura. ou seja, eles entram exatamente em imóveis que estão sob imbróglio, para que aí não dá para buscar a justiça também, porque está tudo enrolado, é isso que eles usam, então. E muitas vezes o dono ainda tem que pagar advogado, pagar recurso para poder se defender de ter a própria Daqui a propriedade. pouco Não é raro ter gente que perdeu o seu terreno, perdeu o seu imóvel num processo desse. daqui a pouco eles vão querer indenização do dono do imóvel, né? Já que vai nos afastar, queremos ser indenizados por isso, né? Pois é. Que até o Lula ganha até hoje o seu famoso, a sua famosa indenização mensal como anistiado, né, daquele movimento de 79, e ele nunca foi guerrilheiro, não foi nada, ele era um negociador com a Volkswagen, lá, era o maior X9 que tinha, negociava com os dois lados, né? Esse Brasil tá... Pois é, mas é por isso que a gente tem uma cultura a mudar. Se a gente conseguiu ficar à mercê de um cara que foi condenado por corrupção, porque inocentado ele nunca foi, ele foi descondenado. E a gente ainda Exatamente. elegeu esse homem para estar conduzindo o Brasil, falta exemplo, falta ação. E a gente precisa enfrentar. Então eu fico muito feliz porque em Tubarão o vereador Tchê me procurou e o presidente da Câmara, Felipe Tessman, que é um parceiro também de longa Sim. data, abraçou o projeto e eles estão aí conduzindo para que Tubarão possa ter esse instrumento. O que é o projeto anti-invasão? A gente quer impedir o repasse de recurso público para movimentos e organizações que promovam ou incentivem esse tipo de ocupação criminosa e também que pessoas que estejam envolvidas nesses movimentos, eles sejam impedidos de assumir cargo público. E isso é interessante. E também tem isso, eles ainda se candidatam e acabam querendo fazer parte da Mas não é comunidade. se candidatar. Tem muito assessor de parlamentar que está dentro de invasão ajudando a conduzir. Tem servidor público que está fazendo ocupação, ou seja, está lá com seu salário garantido Isso e é, ainda está aí promovendo com recurso público crime. isso é uma barbaridade, né? Mas assim, a minha função, por exemplo, como cidadão, se eu vejo uma invasão dessa, eu tenho que comunicar e a polícia, no caso, mesmo que eu não tenha nada a ver com o Exatamente. caso. Exatamente, pode comunicar a polícia ela é por força obrigada a agir porque isso é crime, né? E aí, aqui em São José recentemente ocuparam uma área pública, apesar de área pública,
os moradores se mobilizaram, chamaram a polícia e eles foram retirados à força, né? Então, isso aconteceu aqui faz uma semana. E já teve invasão de patrimônio de casa aqui, casa, né? Tô falando de casa. Invadiram uma casa com um movimento, né? E demorou 5 dias para tirarmos eles. A gente acionou o Ministério Público, acionou polícia, ainda assim estava muito difícil. Muitas vezes o que acontece? O dono, ele, às vezes, como está no imbróglio judicial, ele também não está tão em contato com o terreno, com o imóvel, e acaba demorando para fazer essa observação aí, essa ocorrência, esse boletim de ocorrência, e aí o processo fica bem complicado. Só que quem é vizinho de uma ocupação sabe o quanto isso custa para as pessoas, porque daí vem gato, vem barulho, a ocupação promove sensação de insegurança, então tem tudo isso que está na mesa também. Ô Manu, só deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem pessoal. Tu és de qual raça? Tu és branca? Tu és branca? Eu sou uma branca que é bem miscigenada, né? Dá pra ver a minha pergunta pelo meu tom de pele moreno. Se eu quisesse me enquadrar como parda e ganhar benefícios, né? Aí é que está a minha pergunta. Tu tens uma característica de uma mulher branca com a miscigenação com a raça negra, o princípio da raça negra e tal. Essa miscigenação te leva a essa condição estética que tu tens. Sabe por quê? Porque hoje no Brasil, se fosse uma loira de olhos azuis, tu pode ter certeza. Esse vídeo já estava, as tuas manifestações estavam correndo o Brasil afora, dizendo que as nazistas de Santa Catarina, né, estavam fazendo um movimento. Eu acho que eles ficam bem impactados quando eles olham a tua imagem assim. Pô, mas essa Manu né? A Manu é parecida com a gente, quer dizer, então, Manu, desculpa te colocar isso, mas eu acho que te ajuda nessa hora também de tu sensibilizar as pessoas de que não é uma questão de raça, é uma questão de princípios. Foi por isso que eu vim pra política, sabia? Porque eu sou uma pessoa absolutamente normal, eu era dona de restaurante, sou formada em nutrição, eu fui professora de universidade, eu fiz mestrado, e então, assim, eu faço e produzo arte, eu canto, eu danço, eu faço evento beneficente. Eu não tenho um estereótipo de dizer que eu sou de direita ou de esquerda. Exatamente. Eu brinco que eu sei trabalhar desde 16 anos de idade. Isso automaticamente me põe na direita. Porque eu sei o valor do trabalho, eu quero lutar pelos empreendedores, é a minha grande luta. Eu vim para a política por causa disso. Eu vim porque a gente precisa gerar mais segurança para quem empreende nesse país. E eu me preocupo muito com isso porque o indivíduo é o único gerador de riqueza. Exato. Não existe emprego público, não existe dinheiro público, a gente precisa privilegiar e apoiar quem está aqui querendo arriscar. Exato. Porque se arriscar hoje é abrir um negócio no Brasil. Bota arriscar nisso, nisso. E é essa pessoa que sustenta o Brasil, essa pessoa que gera recurso para que a gente tenha política pública, enquanto as pessoas não entenderem que se a gente vai no mercado hoje e não consegue fazer um carrinho de compra decente para colocar comida na mesa, é culpa de uma irresponsabilidade do governo, que não tem responsabilidade fiscal, que aumenta gasto acima de gasto, que não vai cumprir nenhuma promessa de déficit zero, e isso tem um custo, especialmente para o mais pobre. Então, se a gente vai defender o mais pobre, a gente vai defender um governo responsável e tá longe de ser esse governo que tá aí. Tá bom. Olha, mas eu fiquei muito feliz em conversar contigo, tá? E só queria terminar aqui naquela fase que eu queria te concluir dizendo o seguinte, que não é uma questão de raça, não é uma questão de cor, não é uma questão de cabelo, não é uma questão de nada, é questão de princípios e ética e moral. Quem quer fazer, faz acontecer, independente de qual movimento está. Quem quer fechar os olhos para a criminalidade, para esse tipo de sectarismo e também para essa divisão de sociedade é porque não quer boa coisa. Vamos lutar por um Brasil melhor, você é uma batalhadora, parabéns a você, querido. Um abraço, hein? Agradeço muito, sucesso aí em Tubarão. É preciso que a comunidade também apoie, veja com bons olhos o projeto, apoie os vereadores. Então, eu convido aí Tubarão a fazer esse movimento de apoio junto com os vereadores e que prospere, que a gente continue empreendendo e colocando a nossa cultura catarinense, né, para brilhar como sempre brilhou. Obrigada pela oportunidade e parabéns. Aqui já está tudo preparado. Quer vir para cá? Venha. Será bem-vindo desde que uma carteira de trabalho na mão e querendo trabalhar. Pode vir, de onde seja. Um abraço, querido. Um beijo no coração. Um beijo, tchau, tchau. Tá aí, portanto, a Manu, nossa vereadora lá na cidade de Florianópolis, vereadora da capital e que lançou essa... Lá ela tá brigando até agora para aprovar a lei. São 8h40, rápido intervalo comercial. A gente